falar mais sobre esse assunto agora com quem entende, com quem pode orientar o nosso ouvinte aqui com mais detalhes, com quem estava de férias, mas no meio desse surto todo, topou nos atender, topou atender o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, nosso amigo colunista, médico infectologista, doutor Evaldo Stanislau. Tudo bem, doutor? Bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor Evaldo. Obrigada por falar com a gente. Olha, tenho certeza que para os ouvintes que estão agora preocupados com esse surto, é um conforto ouvir a sua voz ao vivo na Rádio Bandeirantes, porque isso vai ajudar muita gente. Doutor Evaldo, vamos começar falando para quem, de alguma forma, já está com essa virose. Tem tanta gente, mas o senhor não faz ideia da quantidade de mensagens que chegam aqui pra gente, das pessoas relatando uma situação muito parecida. Me senti mal, diarreia, vômito, dor no corpo, pessoas no litoral de São Paulo. Qual que é o momento em que a pessoa deve decidir procurar o serviço de saúde, doutor Evaldo? Porque a gente sabe que todos os postos de saúde agora do litoral estão lotados. Então, às vezes, a pessoa fala, vou ficar em casa para ver se passa sozinho. E para não se expor também, né, Thaís, Claro. a outras doenças, né? Qual que é o sinal vermelho de, olha, melhor procurar um médico? Olha, Thaís, essa é a grande pergunta. Eu tenho acompanhado com muita preocupação a sobrecarga dos serviços de saúde e até, infelizmente, relatos de pessoas que esperam por horas e depois têm um atendimento bastante insatisfatório. Então, vamos dividir a população na população de risco acrescido e na população geral. Quem precisa procurar o médico e que é recomendável? Pessoas idosas, pessoas que já têm uma fragilidade, uma doença crônica e que têm uma menor reserva corpórea para resistir a uma desidratação e a um sofrimento ligado a uma doença como essas. E o segundo grupo está na extremidade oposta, crianças pequenas, crianças com menos de 1 ano, crianças que eventualmente já tenham alguma doença também, que são os dois grupos que desidratam com mais facilidade e que vão precisar de uma orientação médica. Então, idoso frágil e criança pequena, menor que 1 ano, é bom ter uma orientação médica. Todo o resto da população tem uma capacidade de resolver isso em casa sem precisar se expor. Então, o que a gente recomenda? Ficar atento aos sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Como a Ana falou na introdução, quando a gente desidrata, nós perdemos também eletrólitos. Isso interfere com uma série de funções do nosso corpo. Então, sonolência excessiva, rebaixamento do nível de consciência, confusão mental, você perceber que a sua pressão está baixa ou que o pulso está muito acelerado, todos esses são sinais de alerta. Vômitos que também não melhoram com nada, você não consegue se hidratar porque você está vomitando com excesso e que esse vômito não responde a uma medicação oral ou uma medicação sublingual, também são outras indicações. Então, em resumo, pessoas nos extremos de vida, idosos frágeis e crianças, sinais de sofrimento ou vômito que não melhora com nada. Nessas situações, eu recomendo enfaticamente que se procure orientação médica. Mas ainda assim, o doutor, vai ter gente que vai preferir fazer aquela automedicação em casa, né? Tá ouvindo agora, vai falar, puxa, o hospital tá lotado, vou tentar uma última coisa aqui antes de ir. Tem remédio para enjoo? E ontem, alguns ouvintes levantaram aqui dúvidas sobre os remédios que a gente pode tomar para a parte intestinal. Eu não sei falar em componente ativo, então eu vou falar em marca mesmo. A gente tem, por exemplo, Floratil, Imosec, que são medicamentos aí mais facilmente encontrados e que são usados em situações como essa. É o ideal entrar com algum desses remédios, antes de qualquer coisa consultar um médico, fazer uma tentativa em casa? Não sei, às vezes a pessoa está um dia inteiro indo ao banheiro, fala, não, agora eu acho que é legal tentar um remédio para ver se dá uma segurada, para evitar desidratar tanto antes de eu correr para um pronto-socorro. Dá para fazer isso? Não se deve fazer isso, Ana. Esses remédios, eles não têm evidências de que funcionem, de que auxiliem, e alguns deles, um que você citou especificamente, o Imosec, ele pode até piorar a situação. Porque o que ele faz? Ele diminui a movimentação do intestino e, com isso, ele pode potencializar
alguma eventual toxina que esteja no intestino, levando até a complicações. Então, minha orientação é a seguinte, é hidratação. Se você está com enjoo e com vômito, não adianta você querer tomar grandes volumes de líquido, porque vai vomitar. Então, a hidratação ela deve ser um processo continuado. Hidratação por via oral, pequenos goles, várias vezes, a cada minuto, a cada 5 minutos, você toma um golinho de água, um golinho de uma solução hidratante, de um isotônico, enfim. Mas hidratação frequente. Esta é a chave. E no outro campo, a paciência, porque esses quadros, via de regra, eles são autolimitados. 3, 5, 7 dias, vá lá e você melhora. Então, hidratação. A segunda medicação que as pessoas podem usar são as medicações para náusea e vômitos. E aí você tem uma série de medicamentos para vômito, mas eu quero destacar especificamente aqueles que a gente pode colocar embaixo da língua, que tem uma absorção rápida e que vão evitar, porque às vezes você toma um remédio para vômito e vomita o próprio remédio, então ele não é nem absorvido. Então, a gente tem aqueles medicamentos para enjoo e vômito que você põe embaixo da língua, que tem uma absorção rápida e que vão ser mais efetivos. Então, basicamente, com essas duas medidas, hidratação continuada, pequenos volumes de líquido a todo momento e medicação para vômito é o que se pode fazer. Esses remédios para restabelecer flora, para diminuir a motilidade do intestino, e eu quero destacar aqui, antibióticos, eles não devem ser utilizados, sobretudo os antibióticos, porque a maior parte desses quadros, eles têm etiologia, causa viral, e o antibiótico, portanto, não vai ter nenhuma eficiência nisso, e eventualmente a automedicação, como eu falei anteriormente, pode até piorar esses quadros. E outra causa comum, que embora ligada a bactérias não tem também ação do antibiótico, são toxinas. Muitas vezes, como vocês falaram, é comum nessa época, você viaja, você prepara um alimento, você prepara um sanduíche e deixa ele ali exposto. Neste intervalo, podem proliferar aí toxinas bacterianas que também vão levar à diarreia. Mas mesmo nesse caso, é autolimitado. Então, eu chamo a atenção que para a grande maioria das pessoas, o uso desses medicamentos que você citou, Ana, eles são contraindicados a hidratação, remédio para vômito e paciência. Isso aí. Então, já respondendo a vários ouvintes que vinham perguntando sobre remédios aqui nas últimas horas, né, Thaís? Importante. Importante é o alerta também, né, Ana, de que às vezes você está tentando ali alguma coisa para melhorar e pode agravar o seu quadro. Exatamente. Doutor Evaldo, a gente sabe, né, que quem está hoje no litoral, muitas vezes está aproveitando o único momento de férias do ano. Nossa. Então a pessoa se organiza para isso, aluga um lugar, parcela, leva a família. E são aqueles dias. Muitas casas abrigam muitas pessoas, não é? Então você aluga um apartamento, aluga uma casa e aí se organiza ali para ocupar aquele espaço, às vezes em 5, 10, 15, 20 gente dormindo pessoas. na varanda, na rede. Lógico, porque é Exato. caro, né, Ana? É. E aí, o que eu queria perguntar para o doutor Evaldo é o seguinte: pelas características dessa onda de virose que está acontecendo, a transmissão entre pessoas acontece, doutor Evaldo? Ou existe algum outro fator que não é esse que está levando as pessoas a se sentirem dessa forma? Excelente pergunta, Thaís. Essas doenças, elas têm como denominador comum a água. Então, é aquilo que a gente chama de doenças de transmissão hídrica. Então, a água em todas as suas formas, seja a água que a gente consome para beber ou para preparar alimentos ou para lavar uma louça, seja a água que a gente usa para fazer gelo e seja a água que ela vem processada já na forma de dejetos, né? O saneamento, né? Que acaba contaminando as outras vias de água. Então, a água é o grande veículo, mas não é o único. E nessa condição de confinamento que você fala e de grande aglomeração de pessoas, as superfícies e as mãos se tornam veículos muito eficazes para a transmissão desses patógenos. Então, a recomendação é que sempre, ao preparar um alimento, você higienize as suas mãos antes, durante e depois, que as bancadas onde você prepara alimentos sejam continuadamente higienizadas e que a gente tenha muito cuidado, porque as superfícies também
do banheiro, dos lugares onde você dá descarga. Quando você dá descarga, você faz um aerosol de micro-organismos que contaminam todas as bancadas, aquelas superfícies. Então, sobretudo nessas situações de grande aglomeração de pessoas numa casa, num apartamento alugado, é recomendável que você tenha muito cuidado na higienização das bancadas. E aí, como é que você vai fazer essa higienização? Um pano limpo, uma solução alcoólica, um desinfetante qualquer, que você vai aplicar nessas superfícies várias vezes ao dia. E para manusear alimentos, para preparar a cozinha, lava a mão com água e sabão e, eventualmente, usa o bom e velho álcool gel. Agora, Evaldo, eu estou pensando aqui nisso que a Thaís estava falando, né? Uma casa cheia, por exemplo, uma pessoa começou a passar mal. Tem como evitar que isso se espalhe para todo mundo? Estou pensando aqui numa família grande, compartilhando a casa, às vezes no máximo tem 2 banheiros na casa. O que a gente faz com essa pessoa? Ela tem que ficar de alguma maneira isolada, usar, não sei, talheres, pratos individuais. Coitada, né? Não, é horrível, né? Mas eu acho que é uma situação que está todo mundo passando agora na praia, né, Thaís? Alugando apartamento, alugando casa, ficando todo mundo junto. Aí uma pessoa adoece e de repente pode ficar todo mundo doente, né? Então, Ana, essa pessoa que adoeceu, provavelmente ela adoeceu consumindo uma água em uma das diversas formas, ou foi o gelo, ou foi a latinha da cerveja, do refrigerante que não foi higienizada e tinha ficado sob refrigeração num gelo de procedência duvidosa, ou consumiu um alimento, enfim. Essa pessoa se contaminou primariamente, ou ela entrou em contato num ambiente público com uma superfície. Se dentro da casa onde essa pessoa está, o consumo de água e alimentos for feito de boa procedência, de fontes corretas, é improvável que outras pessoas se contaminem a partir da alimentação. O que vai restar como risco? O banheiro, evidentemente, e o cuidado que essa pessoa que está contaminada vai ter ou não com a higiene das suas mãos. Então, se a pessoa higienizou as mãos depois de ir ao banheiro com água e sabão, usou um álcool gel para a higiene das mãos, se as superfícies do banheiro estão limpas, né? Se as superfícies de bancada onde se prepara o alimento estão limpas, eu diria que a chance de essa pessoa representar um risco aos demais, ela é muito pequena. Tem um ouvinte perguntando aqui, Thaís e Evaldo, a Tatiana, ela é de Santo André, se essa virose também é transmitida pelo ar. E eu vi muitas pessoas com esse receio também. Principalmente, Evaldo, pessoas que se contaminaram sem ter ido para a praia. A maioria que a gente está vendo aqui nos comentários, pelo menos, isso não é um levantamento oficial, fala de ter ido para a praia, ficou ali na areia, adoeceu. Mas tem gente também falando que não pisou na faixa de areia e ficou doente. Daí surgiu essa dúvida. Dá para transmitir essas viroses pelo ar também? É improvável que isso ocorra. O mais provável é o contato interhumanos. Então, cumprimento, então, mão com mão, e aí você leva a sua mão na boca, leva a mão que manuseou alimentos ou que esteve em contato com esses micro-organismos, e aí, então, você se contamina. Então, a via aérea não é uma via efetiva, mas o contato interhumano e com superfícies contaminadas, ele pode explicar esse contágio que ocorreu para pessoas que não estiveram em ambiente de praia, né? E a gente precisa lembrar também que mesmo na faixa de areia, a gente consome alimentos que ficam expostos, né? Então você pega um carrinho desses de ambulante, muitas vezes ele compra uma barra de gelo cuja procedência não é a melhor possível e fica lá gelando a bebida, ou esse ambulante também não tem um cuidado adequado com a sua higiene das mãos, com a superfície onde ele prepara ali a caipirinha, os alimentos, enfim. Então, mesmo não entrando no mar, mesmo não estando diretamente em contato com a água, existem muitas oportunidades de contágio. E o denominador comum, uma vez mais, é a água e essa sobrecarga, né, que nós vivemos no litoral. Com muita gente usufruindo do litoral simultaneamente, e a gente sabe, historicamente, que a condição de saneamento ela é muito precária. Quem frequenta as praias é só ver os índices de adequação das praias. A maior parte das praias está imprópria para o banho. O que isso significa? Significa que tem esgoto
que chega na praia, significa que não tem saneamento suficiente e com essa sobrecarga de pessoas utilizando os serviços em geral, você aumenta muito a produção de dejetos e aumenta a chance de contaminação, que é exatamente o que a gente está vivenciando agora. Pois é, tem inclusive alguns ouvintes que mandaram mensagens de texto aqui e áudios também relatando que ficaram doentes ou alguém da família ficou doente também, ó. Vamos ouvir. Oi, bom dia. Aqui é o Carlos da Praia Grande. A minha mãe ficou ruim, com virose, vomitando e com diarreia, sem ir para a praia. Provavelmente pode ter sido a água. Aqui está faltando muita água. Então não sei se está conseguindo fazer o tratamento correto na água. E minha mãe não come muito, então só bebe mais líquido mesmo e provavelmente eu acho que foi isso que atingiu todo mundo aqui. Fora essas outras coisas, né? Água do mar, areia, comida que não está bem condicionada e tudo mais. Obrigado, bom dia. Bom dia a vocês todos. Ana Paula e Thaís Freitas juntas, batendo papo, isso é bom demais. Bom, obrigado. Aqui é Ângelo Praia Grande. Eu fui vítima desse surto também e não fui à praia, não fui para areia nem para água, tá? Foram 2 dias aí passando mal, não muito mal. Já estou bem restabelecido e vamos em frente. Bom dia, um abraço para vocês. Bom dia, gente. Meu nome é Lia Sandra, eu sou de Piracicaba. Minha filha vai todo ano para a praia, essa época do ano, depois do Natal, e fica lá uns 10, 15 dias. Este ano ela não foi, porque o ano passado as minhas netas, minha sobrinha neta, meus sobrinhos ficaram todos doentes, com desarranjo, febre, horrível, horrível. Então esse ano ela resolveu evitar. Oi, Aninha. Oi, Thaís. Feliz ano novo. Aqui é Sami Fargali. Eu acabei de chegar em São Paulo, chegando de Maresias, peguei virose, 2 dias direto de cama, pesado. Agora sobre o trânsito, bastante trânsito, tá? Subi pela Rio Santos, depois Mogi Bertioga toda travada para descer já. Rio Santos ali perto da Riviera já parando, sentido São Paulo também. Mais um dia de bastante trânsito que vem aí pela frente. Valeu, tchau, tchau. Tá aí, daqui a pouquinho a gente fala mais do trânsito, né? Mas já ficou o bônus aqui no comentário do nosso ouvinte. Chegou uma outra pergunta, o Evaldo, sobre o tratamento da água, né? A Sabesp não confirma isso, aliás, diz que faz um controle rigoroso da qualidade da água, né, com análises que são feitas de tempos em tempos, né, em tempos marcados, necessários, mas que tem um ouvinte falando se não há um excesso, às vezes, de cloro, um tratamento que está sendo aí feito de maneira reforçada justamente por causa desse aumento do uso de água no litoral e se isso causa os mesmos sintomas que a virose ou não. Olha, me chamou a atenção uma pergunta de um comentário de um ouvinte sobre falta de água. E aí eu queria aproveitar, já emendar essas perguntas todas, esses comentários, falando o seguinte. Quando falta água, muitas vezes as pessoas contratam caminhões-pipa para encher a caixa d'água. Então tem que ver também a procedência dessa água, onde é feita a captação dessa água. E tem que ser feita também uma observação sobre a higienização de caixas de água e desses caminhões, né? Então, muitas vezes, o problema ele está no reservatório que é utilizado no prédio, no condomínio e eventualmente no transporte dessa água no caminhão-pipa ou onde ela é captada. E em relação a essa pergunta do ouvinte, a fala da Sabesp, a gente tem que lembrar que existe um caminho que a água percorre e que existem muitas ligações clandestinas de água e, sobretudo, de esgoto, que podem, ao longo dessas tubulações que vão transportando a água, contaminar essa água, sobretudo no momento que você tem uma demanda aumentada, que você tem uma sobrecarga de pessoas utilizando o sistema de água e saneamento. Então, eu quero crer que o dimensionamento que ele é feito é para uma situação X, mas quando a gente tem uma situação 10X
e com toda essa precariedade, essas ligações clandestinas de captação e de saneamento, né, ou de falta de saneamento, isso pode interferir na qualidade da água, sim. Me causa até um certo desconforto, que é essa notícia recorrente até dessas situações, ainda não tenha tido uma resposta mais firme das autoridades. Nessa altura do campeonato, já era para nós termos aí uma estrutura de coleta de espécimes microbiológicos, tanto dos pacientes quanto das águas, com mais intensidade, com resultado mais rápido, porque a gente não pode ficar falando genericamente em virose, quando a gente tem tecnologia para saber qual é ou quais são os agentes que estariam causando isso. Então, eu quero fazer essa observação que me incomoda demais. Porém, o cloro ou o tratamento da água, ele não mimetizaria esses sintomas, não. Tá aí, então, tirando a dúvida da ouvinte. Tem uma outra ouvinte aqui perguntando, e aí eu vou aproveitar para pedir para o senhor a indicação, doutor Evaldo, da melhor forma de hidratação. É uma ouvinte perguntando se água de coco funciona também no lugar de isotônico, enfim. O que é melhor? O soro caseiro com água e sal, isotônico ou água de coco? Ou qualquer um dos três funciona? Thaís, quando a gente fala em hidratação, nós estamos falando em líquido e eletrólitos. O nosso corpo ele precisa de eletrólitos. Então, essa solução caseira de um soro oral, ela é muito importante, sobretudo para as crianças e para os idosos, que são mais frágeis e que têm uma reserva corpórea menor. Agora, qualquer uma dessas situações que foram colocadas, elas são bastante satisfatórias. Então, água de coco tem eletrólito, tem glicose, tem água livre, então a água de coco é uma boa solução. Esses isotônicos que são vendidos aí, normalmente são bebidas que os atletas utilizam para reposição, também são bastante interessantes, mas o soro caseiro ou os sorinhos orais que a gente adquire na farmácia ou faz em casa, também são bastante importantes. Uma ou outra, a dica que vale ouro é aquela que eu falei há pouco. Pequenos volumes. Não adianta você pegar, por exemplo, um copo americano com cerca de 200 ml de água e dar para a pessoa tomar. Porque muitas vezes isso ela toma, em seguida dá uma náusea e ela vomita. Então pega esse copo americano e dá um gole. Passa um minutinho, dá outro gole, e de gole em gole, ao longo do tempo, e várias vezes ao dia, evidentemente, você vai mantendo uma hidratação. Pode-se fazer um cálculo aí de um volume, existe uma coisa que a gente chama balanço hídrico. O nosso corpo, ele produz água e ele perde água. Isso é potencializado no calor, inclusive, é um outro componente que a gente precisa citar, porque está fazendo muito calor e as pessoas transpiram demais. Então, além da perda pela diarreia, pelo vômito, a gente acaba tendo uma perda pelo suor importante. Então, um cálculo que pode ser feito aí, você pega mais ou menos 50 ml de ingesta para cada quilo de peso corpóreo. Então você vai chegar em um volume que é um volume aproximado que você vai garantir aí uma hidratação mínima para essa pessoa. E se conseguir mais que 50 ml por quilo, melhor ainda, porque o que for em excesso, o nosso rim põe para fora. Um outro parâmetro, aliás, eu me recordo aqui, vou falar para o ouvinte, preste atenção no xixi. Se a urina estiver clarinha e num volume adequado, isso é um sinal de hidratação. Se a urina estiver muito escura ou em pouco volume, isso é um sinal oposto, de desidratação. Então, pequenos volumes, fazer um cálculo aí de 50 ml, pelo menos, para cada quilo a cada 24 horas e prestar atenção no aspecto da urina para você ter um bom parâmetro se a sua hidratação está sendo efetiva ou não. Se tiver muita dificuldade de manter uma hidratação efetiva, aí é o caso de recorrer ao médico, porque você vai tomar um sorinho na veia e com certeza isso vai ser efetivo. Agora, Evaldo, o Alexandre mandou uma pergunta para cá sobre essa virose subir a serra, né? Muita gente pode estar voltando para casa agora ainda doente. Esse surto tem chance de se espalhar ou é uma coisa que deve ficar mais restrita às áreas de praia mesmo? É improvável, não é? Porque normalmente o que acontece na praia é a sobrecarga. É muita gente num espaço restrito e com uma sobrecarga ao sistema de saneamento e de fornecimento de água.
Na região metropolitana, na região do interior de São Paulo ou de outras regiões do Brasil, a gente já tem um espalhamento das pessoas, né? Então, o que pode acontecer é se a pessoa subir doente e não tiver aqueles cuidados de higiene das mãos, higiene de superfícies, manuseio de alimentos, ela causar um repique na sua casa. Mas é improvável que isso se espalhe pela comunidade. Amém. Só faltava isso também, né? Pelo amor de Deus. Imagina o ouvinte que não foi com medo de ficar doente, né, Thaís? Aí ouve essa pergunta e fala, não, pelo amor de Deus, não. Eu não viajei para isso. Mas eu fico morrendo de dó. De verdade. Essa época do fim do ano é a época que algumas pessoas é a única do ano, né? Para reunir a família, para conseguir viajar. Aí viaja e fica doente, é azar demais, né? Nossa, que tristeza. E como disse o doutor Evaldo, né, Ana, já era tempo da gente ter superado esse tipo de manifestação no litoral de São Paulo. Ontem a gente recebeu aqui, nesse horário, uma mensagem de ouvinte falando assim, escuta, eu me lembro que há uns 30 anos eu fui para o litoral passar o ano novo e a minha família inteira ficou com essa virose e os vizinhos todos, enfim. É uma história que vai ano, vem ano, se repete, às vezes com mais, às vezes com menos intensidade. Aparentemente, nesse ano aqui, com uma intensidade maior. É, exatamente. E choveu muito também, né? E a chuva acaba arrastando sujeira também para dentro do mar, enfim, tudo isso pode acabar colaborando, mas foi como o Evaldo falou. Se a gente não tiver rapidamente uma análise da qualidade dessas águas, a gente vai só ficar falando em suposições, né, Thaís? É verdade. E não vai saber de fato o que acontece. Evaldo, se desse, a gente ficaria o dia inteiro aqui, porque não para de chegar perguntas, são muitas as dúvidas, mas eu acho que o principal a gente conseguiu, né, Thaís? Acho que sim. Doutor Evaldo, obrigada, hein? Faltou alguma coisa para a gente abordar em relação a isso, não? Não, eu acho que é isso. Eu queria deixar uma mensagem mais tranquilizadora. Apesar do desconforto, apesar de ser como vocês falaram, a pessoa vai para se divertir, passar uns dias lá de lazer, que espera o ano inteiro para acontecer, e fica vitimada por isso, essa é uma doença, uma situação de baixa gravidade, de baixa complexidade. Então, um pouquinho de resiliência, boa vontade, né? E as autoridades sendo mais efetivas na... E caiu o contato com o Evaldo, bem na hora da despedida, cortou aqui. Ixi. Não se Voltou. exponham a um pronto-socorro lotado desnecessariamente. E uma vez que estejam no pronto-socorro, fica aqui um alerta, exijam o mínimo, não é? Indo ao pronto-socorro, você tem que ter a sua pressão arterial aferida, tem que ver o seu pulso, tem que ver a sua temperatura e minimamente tem que ter uma história clínica bem feita, um exame abdominal bem feito. Porque também tem muito relato de gente que vai no pronto-socorro e infelizmente volta com a seguinte frase, o médico nem olhou na minha cara. Então, também se expor a tanta espera e ser mal atendido, mas, pessoal, vai dar tudo certo, hidratem-se, tomem esses cuidados básicos. Eu acho que essa prestação de serviço que a Rádio Bandeirantes tem feito vai ajudar muita gente a conseguir conciliar o enfrentamento dessa situação ao qual todos estamos expostos com o objetivo final, que é ter um período de lazer aí com o menor sofrimento possível, né? O ideal seria nenhum sofrimento, então vamos torcer para que isso aconteça. E vou, então, Thaís e Ana, vou me preparando aqui, que eu estou no sul de Minas, em Poço Fundo, mas logo, logo eu já estou de volta, segunda-feira estou de volta ao litoral, eu vou torcer para eu mesmo também passar incólume por essa situação. Tomara, torcemos por você, doutor. O que tem de bom em Poço Fundo, doutor Evaldo? Olha, a começar o que eu estou enxergando daqui, Thaís, montanha verde. Ai, que delícia. Roxo, passarinho cantando, muita estrada rural para correr. Thaís, é um outro destino para nós corredores, viu? Correr nas montanhas. Aqui é um paraíso na terra, adoro essa cidade. E o Evaldo pode se dar o privilégio, né? Porque nessa época todo mundo quer ficar na praia e o Evaldo mora na praia, né? Então dar uma corridinha do litoral nem sempre é ruim, né, doutor? Dá uma aliviada, né? Muda o cenário, muda completamente. E o VO2 vai lá pro alto, viu, Ana? A gente fica na altitude, quando eu voltar para Santos e for correr, espero estar voando. Vamos ver. E já voa, né? Espera estar. É um pace invejável do doutor Evaldo correndo. Doutor, obrigada, viu? Um feliz ano novo. Obrigada pela parceria que agora vai seguir em 2025 com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. E mais tarde, uma boa viagem de volta para vocês. Obrigado, um grande 2025 para vocês duas e a todos os ouvintes. Um beijo a todos. Obrigada para todos nós. Um beijo, doutor Evaldo. Doutor Evaldo Stanislau, médico infectologista, colunista aqui da Rádio Bandeirantes. Acho que foi ótimo, hein, Ana? Principalmente para acalmar as pessoas, não é?